Bom, vamos aos assuntos de hoje. Eu queria mostrar para vocês aqui umas declarações, votos, aliás, de ministros do Supremo. Ministro Fux: a prática da democracia está indissolúvel à liberdade de expressão associada ao pluralismo de ideias. Ministra Carmen Lúcia: aprendi que liberdade é expressão. O que não se pode expressar é carente de liberdade. Censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de censura é ditador. A crítica ácida mantém-nos alertas para as possibilidades de aperfeiçoamento. O decano da corte disse o seguinte: não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão, comunicação, informações e criação artística, mostrando-se inaceitável qualquer deliberação estatal cuja implantação e execução importe no controle do pensamento crítico. Depois ele disse: papel de poderoso instrumento de reação popular é o humor como causa e o riso como consequência, notadamente como corrosivo. São instrumentos de desconstrução de ordem autoritária impregnada de corrupção. Ministro Alexandre de Moraes: traço marcante da censura prévia com seu caráter preventivo e abstrato. A lei pretende interditar o conteúdo que se pretende futuramente expressar. Aqui não é só exercício de futurologia, como também, mais grave, o excesso de paternalismo, de querer o poder público em escolher o que o indivíduo, e no caso o cidadão, pode ouvir, pode ver, o que ele pode ou não ter acesso. Se não quiser ser criticado ou satirizado, não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Ministro Lewandowski disse o seguinte: democracia é indissolúvel à liberdade de expressão e necessariamente associada ao pluralismo de ideias e visão do mundo. Gilmar Mendes: nós temos casos de notícias fraudulentas que prejudicaram candidaturas, mas tudo isso pode ocorrer no processo eleitoral e exige um escrutínio severo. Muitas reprodutoras de televisão estão em mãos de famílias de políticos. Então é preciso muito cuidado com essa temática. Nem proibir e nem dizer que aqui é o campo em que tudo é permitido. Então, ministro Luiz Roberto Barroso: liberdade de expressão. O Brasil tem um passado de história de desrespeito à liberdade de expressão. É livre a circulação de ideias, informações e opiniões como pressuposto para o exercício de muitos outros direitos fundamentais. Liberdade de expressão é um pressuposto da democracia. Não é garantia de verdade, não é garantia de justiça. E também concordo com o ministro Alexandre de Moraes: quem se dispõe a vir para o espaço público tem que aceitar com uma certa resignação a crítica, né? Construtiva, destrutiva, bem informada, desinformada de democracia, de quem tem interesses bem afetados. Que beleza! Parabéns, ministros do Supremo, no dia 21 de junho de 2018. O decano, no caso, é o ministro Celso de Mello. Parabéns. No entanto, hoje tudo pode ser resumido na frase do ministro da Justiça, Flávio Dino, juiz federal de carreira, que diz: esse tempo de liberdade de expressão como um valor absoluto, que é uma falcatrua, acabou no Brasil. Só se acabaram com a Constituição, com uma cláusula pétrea. Artigo 5º, no 4º, diz: é livre
a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Se a gente for lá para o artigo 220, ele vai dizer: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. E depois, parágrafo 1º, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Parágrafo 2º, é vedada toda e qualquer tipo de censura de natureza política, ideológica ou artística. A lei regulamentará o horário que as crianças podem assistir rádio e televisão e proteger a família de programas de rádio e televisão. Daí, está na Constituição, só se vamos revogar a Constituição. E revogando a Constituição, ficaremos sem Constituição, vai ser a lei do mais forte, a lei das selvas. Bom, é isso, né? Bom, condenaram o Dallagnol, agora o ex-presidente da República, ex-senador Fernando Collor de Mello. Interessante que ele deixou de ter o Supremo com foro, no dia 2 de fevereiro. Deixou de ser senador, é a primeira instância, mas ele foi condenado no Supremo. Então, agora, o Supremo é o foro universal para tudo, assim como tem um juiz universal que, ao mesmo tempo, é delegado, instrutor de processo, é o denunciante para o Ministério Público, né? Faz tudo. Foi condenado só por lavagem de dinheiro há mais de 24 anos. Está cheio de homicida aí que pega 8 anos, 10 anos, 12 anos, 18, 24 por lavagem. A soma de lavagem e corrupção passiva deu 33 anos e 10 meses. Isso é para assassino em série aqui no Brasil. Mais 20 milhões de danos morais e coletivos. Ele usou de indicação o crime durante 2010 e 2014, governo Dilma, ele teria usado de indicações políticas na Petrobras Distribuidora e teria recebido propina, segundo delatores premiados. Não há provas a respeito disso. Eu lembro que o ministro Gilmar Mendes já disse que só por delação premiada, só de boca não dá para condenar alguém, né? Diz a defesa de Collor que o delator premiado relatou coisas que ele ouviu dizer. O único voto contra foi de Nunes Marques, que não viu prova nenhuma para condenar. Só para lembrar, Collor foi empichado, né, como você sabe, foi impedido de continuar governando em 2002, se não me engano, dezembro. E um ano depois ele foi julgado no Supremo pelos crimes que a ele eram atribuídos e que motivaram o impeachment. Pois o processo penal no Supremo foi arquivado por falta de provas. Eu lembro, eu cobri esse julgamento. Eu lembro que o Ministério Público, inclusive, foi acusado de usar só o que estava nos jornais como prova. Foi 5-3, mandando arquivar. Pois é, ele foi eleito senador por Alagoas e reeleito, só que o mandato dele terminou dia 1º de fevereiro. Mas está lá no Supremo, agora está condenado à prisão. Bom, outro assunto de hoje é a reunião do 7 lá em Hiroshima. Eu fico pensando se Biden se sente bem em Hiroshima. Eu conheço Hiroshima e o Museu de Hiroshima. Já fui lá no olho da bomba, onde a bomba bateu, né? Tem um rio na frente, a casa está lá.
destruição, chegou a derreter garrafa, trilho trilhos que estavam na rua dos carris. Né? Como se sente Biden lá, né? Bom, mas o presidente do Brasil foi de novo, foi para o outro lado do mundo e teve encontros lá com o presidente da Ilha Comoros, primeiro-ministro do Vietnã, o chefe de governo da Índia, e ele já disse uma vez que o Zelensky da Ucrânia parecia o rei da cocada preta, né? E o Zelensky foi de novo o rei da cocada lá. Apareceu e falou primeiro com Macron, da França, falou até com a Meloni, a Giorgia Meloni da Itália, falou com o primeiro-ministro do Reino Unido, falou com o primeiro-ministro do Japão, acho que com o alemão também, né? Pedindo ajuda, pedindo munição. Os americanos vão dar aviões, né? E tentou falar com Lula. Não conseguiu. O Lula fugia para um lado para o outro, inclusive quando estava no mesmo lugar, não houve condições de falar. O Celso Amorim estava ali dando instruções, não sei qual era a coisa aí que não pode mexer com Putin, não sei que não. No final perguntaram a Zelensky se ele estava decepcionado por não ter conversado com o Lula. Zelensky respondeu rindo, não, eu acho que ele é que deve estar decepcionado por não ter conversado comigo. Né? Agora é interessante nessa guerra, né, que durante a estada do Zelensky lá no Japão, caiu um bastião importante na guerra, uma cidade estratégica, Bakhmut, que há mais de 200 dias estava resistindo, e caiu para forças paramilitares que apoiam os russos. Provavelmente são forças ucranianas de etnia russa, de fala russa, que querem ficar sob a jurisdição russa e não sob Kiev. Deve ser isso. Parece que é uma milícia chamada Wagner, se não me engano. Achei, não que seja novidade em guerra, né? Porque os partigiani na Itália combateram os alemães, a Resistance lá na França também combateu os alemães, né? Havia cossacos lá na Rússia também combatendo os alemães, mas enfim, é uma característica aí, né? Mostra alguma coisa dessa guerra. Bom, por último, só fazer uma perguntinha. Eu vi que muita gente que se corresponde comigo aí, através do YouTube, está acima dos 40 anos. Eu queria me dirigir aos que estão abaixo dos 30. O que vocês esperam do Brasil, hein? Vocês vão ter filhos, vão ter netos. Já pensaram nisso? Para ter renda, tem que ser um país poderoso, rico, com empresas fortes, para que tudo funcione. Para dar segurança, tem que haver respeito às leis. E, sobretudo, seus filhos e netos têm que ter liberdade. De Lisboa, Alexandre Garcia.